No semestre passado, o senhor postava uma atividade para quem faltou. Esse semestre vai continuar tendo esse tipo de atividade? Sim, sim, a mesma coisa. A mesma coisa. Tá, continua Beleza, assim. beleza, obrigado. Tudo bem, gente? Nós vamos falar, então, gente, em TGI, né? Trato gastrointestinal. Boa noite, Ana. Quando nós falamos no o TGI, tá? O que nós mais vemos, né, no nosso dia a dia são os problemas gástricos, né? Úlceras, refluxo, gastrite, a pirose, né, que é aquela azia. Então, isso é que a gente mais lida no nosso dia a dia. O estômago, né, ele tem lá a sua proteção, né? Nós temos na parede do estômago um muco, né? Um muco. Esse muco nós chamamos de muco citoprotetor. E esse muco, ele é a base de mucina e bicarbonato, né? E esse muco, então, ele adere na mucosa gástrica e ele que impede que o ácido que é secretado pelas células gástricas, né, pela célula parietal, alcance o epitélio gástrico, né, e danifique. Então, esse muco ele vai acabar protegendo a mucosa gástrica. Muito bem. Esse muco, como eu disse, ele é secretado, e é secretado por uma célula, pelas células epiteliais superficiais, rico em mucina e bicarbonato, e ele tem a influência, né? Quem estimula ele, a secreção, é uma substância endógena que é a prostaglandina. A prostaglandina fisiológica nossa é que estimula a produção desse muco. Quando nós falamos em anti-inflamatório, eu cheguei a falar isso com vocês, né? Quem lembra aí de alguma coisa dos anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios causam problemas gástricos, não é? E por quê? Porque inibe as prostaglandinas, né? Então, essas prostaglandinas, né, elas estimulam a proteção gástrica através da síntese desse mucus citoprotetor. E, além disso, a prostaglandina, ela também é protetora gástrica por controlar a síntese de ácido. Ela diminui a síntese de ácido. E uma outra coisa que essas prostaglandinas fazem é provocar aí uma vasodilatação. E essa vasodilatação na mucosa gástrica vai favorecer a retirada do excesso de ácido. Então, você veja que a prostaglandina ela é um agente protetor importante na mucosa gástrica. Ok? E, por outro lado, nós temos substâncias, né, que são agressores, como o caso a pepsina. A pepsina é uma enzima, né, proteolítica, e ela, se pegar lá as nossas células, ela acaba também agredindo, piorando a lesão gástrica.
nosso estômago, ele precisa ter esse equilíbrio, né, entre as substâncias protetoras e as substâncias agressoras. Para quê? Para manter, né, a integridade da mucosa gástrica. Importante esse controle do agente agressor e do agente protetor. Só que, às vezes, né, a gente perde um pouco esse ponto de equilíbrio. Não é? A gente perde. E como que a gente perde? A gente perde, né, no nosso dia a dia, através de alimentação, né, uma má alimentação. A gente perde esse ponto quando a gente usa aí uma substância como o álcool, né? O álcool, ele solubiliza o mucoprotetor e ele expõe a mucosa gástrica. Quando a gente usa substâncias que aumentam a quantidade de ácido, né? Tipo cafezinho, né? Muita cafeína. A gente expõe também a mucosa gástrica quando a gente faz alimentação muito, como eu diria aí, apimentada, gordurosa, né? E a gente também perde esse controle quando a mucosa gástrica também é invadida aí por bactérias, né? E uma em especial, que é muito comum hoje, que é H. pylori, Helicobacter pylori, né? É uma das grandes causas hoje de úlceras. A gente vai falar dela, a gente vai ter uma aula só para falar dela, tá? E do o tratamento para erradicação dela. Enfim, eu preciso ter, então, esse equilíbrio. E eu tenho vários fatores que podem provocar esse desequilíbrio, até o próprio também uso de fármacos, né? Como anti-inflamatórios, vai provocar também esse desequilíbrio. Ok? Bom, no caso aí de termos, então, esse desequilíbrio, nós vamos ter que corrigir, agir, né? E muitas vezes a gente não consegue a correção adequadamente, como tem que ser feito, né? Eu tô com uma gastrite, tô com uma úlcera. Né, você começa a investigar, essa gastrite é provocada, né? Por quê? Porque come errado, come fora de hora, ou fica sem comer, né? Aí você vai falar para ele, não, você precisa fazer isso, isso, isso. Mas às vezes, né, o indivíduo não tem como, né? O cara sai de madrugada de casa e só volta à noite, fica o dia inteiro fora. Vai corrigir isso como, né? É difícil. Então, a gente precisa ajudar, né, através de fármacos, através de substâncias, né, que melhora e que tenta amenizar esse desequilíbrio. Certo? Então, como eu disse, uma das principais causas aí de problemas gástricos é a úlcera péptica. Deixa eu pegar um controle aqui, que esse ar está em cima de mim, está me congelando aqui. Então, a gente vai ter que usar aí meios, recursos, para tentar corrigir e aí melhorar as condições fisiológicas e patológicas desse paciente. Muito bem. Gente, nós temos um arsenal terapêutico, né? É muito grande para o uso a nível de TGI, tratamento de gastrites, úlceras, né? E a indústria farmacêutica, ela investe muito nisso.
porque é uma área que dá muito dinheiro, né? Tem muito recurso para isso daí. Né? Quem aí, de vocês, nunca teve, certo, alguém aí da casa de vocês que usou ou que usa alguma coisa para o estômago? Se for ver, eu acho que ninguém de vocês nunca utilizou um omeprazol, né, ou qualquer coisa dessa linha, um antiácido, um hidróxido de magnésio, de alumínio, né? É difícil, é muito comum isso daí hoje, né? Então, a indústria investe pesado, né, em descobrir mais fármacos, mas a gente tem um monte deles aí, mas tudo a mesma coisa também, tá? A gente vai comentar isso na nossa próxima aula. E tem uma coisa que é muito simples, né, que a gente usa no nosso dia a dia, e muita gente usa, que como eu diria, são substâncias para remediar e não para tratar e curar, né? São aqueles paliativos. E, no caso, os paliativos bastante utilizados para isso, nós temos os famosos antiácidos, né? Famosos antiácidos. Os neutralizadores de ácidos, né? E entre eles, os mais utilizados são os hidróxidos, né? Hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, né? Temos os carbonatos, nós temos aí o bicarbonato, que não deve ser usado como antiácido, mas também é uma base boa, né? Enfim, temos os trissilicatos, bastante formas farmacêuticas que são utilizadas aí no nosso dia a dia na tentativa de amenizar aquela pirose, né? Aquela queimação que nós temos a nível gástrico. Muito bem, então usa-se esses hidróxidos. Bom, o hidróxido, tá, é o melhor, é o mais fácil de ser utilizado e é o que tem menos efeito adverso, tá? Hidróxido. E entre os hidróxidos que a gente usa é o hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. São os dois mais utilizados. E por que se usa muito os hidróxidos? É que o hidróxido, na hora que você usa ele é uma base, né? Então ele vai neutralizar aquele ácido gástrico. E o hidróxido, ele é muito pouco absorvido. Muito pouco. Então, ele não vai mexer com o pH sistêmico. Por isso que nós preferimos o uso do hidróxido, tá? Por ele não ser absorvido, quando for muito pouco. Ok? Professor, Oi. desculpa te atrapalhar. Eu demorei para entrar porque o meu computador deu um chilique aqui. O senhor pode me dizer como vai funcionar a dinâmica da aula de hoje? Porque eu entrei um pouco atrasada. Vai funcionar o quê? Como vai funcionar a dinâmica da aula de hoje? Porque eu entrei um pouco atrasada. Tá, eu vou falar sobre esse assunto de antiácido que eu estou falando. Eu não vou apresentar slide hoje, tá? A aula está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar para vocês. E na próxima aula eu vou mostrar todos os slides para vocês. Então tá bom. Obrigado, professor. Okay? Então, eu estava me referindo sobre os antiácidos,
né? Os hidróxidos. Tem o bicarbonato, que eu já falei para vocês, que a gente usa muito isso daí, né? Em qualquer farmácia você encontra o bicarbonato. Ele é muito utilizado para fazer doce, né? Para pôr no cappuccino, né? A gente usa muito ele para isso daí. Alguém sabe o porquê que é usado o bicarbonato no cappuccino? Alguém faz cappuccino caseiro aí? O porquê do uso do bicarbonato? Não. Seria por causa da espuma? Isso. O bicarbonato, quando você adiciona calor, né? No caso aí, o leite quente, tem que ser quente, tá? Com leite frio, morno, não vai dar resultado. Leite bem quentinho, a hora que você mexe bem, ele fica cremoso, fica grosso, gostoso, né? Tipo aquele o Três Corações, né? Quando você usa aquele cappuccino. É o bicarbonato que dá essa consistência, tá? De espuma, fica grosso, né? Cremoso. Tá? A cremosidade, né? É o bicarbonato. Aí dá vontade mesmo. Pode crer. Eu adoro aquele cappuccino. Bom, mas o bicarbonato, gente, ele é absorvido. Ele vai para a circulação. E aí ele pode alterar o pH sistêmico. Por isso que a gente não usa ele como antiácido, tá? É perigoso, a gente não usa. Ele é usado só para doce, para essas coisas que a quantidade é mínima, né, que você usa. Mas usar ele como antiácido, não podemos, tá? É muito perigoso, é porque ele é altamente absorvido e vai interferir no pH sistêmico. Ok? Muito bem. E por que, então, o alumínio e hidróxido de magnésio? Porque eu falei que eles não são absorvidos, não é isso? Muito bem. E se você for ver as preparações que a gente usa no comércio, tá? Existem várias, né? Milanta, Riopan, Simeco, putz, tem um monte. E sempre vem associado alumínio e magnésio, os dois juntos. Até tem algumas apresentações só de alumínio, só de magnésio, como o caso daquele leite de magnésia Philips. Vocês conhecem? Leite de magnésia Philips. Lá é hidróxido de magnésio, né? Mas para usar como antiácido, normalmente a gente usa nas preparações farmacêuticas associado alumínio e o magnésio. E por que a gente usa associado? Porque, gente, o alumínio, ele é altamente constipante. Alumínio é constipante. E o magnésio, ele é laxante. Tá? Então, nós temos o alumínio constipante e o magnésio laxante. Então, se eu usar só o magnésio, eu posso provocar um efeito laxante naquele paciente. Se eu usar só o alumínio, eu vou provocar uma constipação, um ressecamento, né? Então, eu uso sempre na preparação equilibrada os dois para manter um certo equilíbrio e não ter nem a diarreia e nem a constipação. Tá? Por isso que, né, normalmente a gente usa os dois associados. Ok? Bom, aí tem mais um detalhe.
Quando você vê no uso clínico, né, desses fármacos, você vê lá no comércio, vamos supor, Riopan e Riopan Plus, Milanta, Milanta Plus, Simeco e Simeco Plus. Várias dessas apresentações têm o simples e o plus. O que significa esse plus? O que significa plus nesses medicamentos? Às vezes até outros medicamentos que, né, que você vê por aí. Tem um remédio para tosse também, que é o Silomate, né? E também tem o Silomate Plus. E tem outros associados? Porque esse plus quer dizer que ele tem algo a mais, né? Tem algo a mais junto com ele. Ok? No caso, exatamente, associação com outros fármacos. No caso dos hidróxidos, tá? O hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, eles são associados à simeticona ou à dimeticona. Vocês conhecem? Dimeticona ou a simeticona? É um antiflatulento, né? É o famoso Luftal, né? É o antiflatulento. E por que associar esses antiácidos com o antiflatulento? Então, é o seguinte, normalmente, quando se faz a reação de um ácido com uma base, você pode ter a formação de água e um deslocamento de CO2, de gás, né? Então, os antiácidos, ao neutralizarem, né, o ácido gástrico, ele pode produzir gás. E esses gases, então, acabam formando aquelas bolhas de gás, né? Nós chamamos de flatos. E esses flatos acabam distendendo a parede intestinal. E quando você distende a parede intestinal, você cria um estímulo para aumentar o peristaltismo. Então, distendeu, gerou a contração. E aí você tem aquelas dores, aquelas cólicas provocadas por flatos, né? Por isso que a gente fala, quando tá com dor de barriga, aquelas dores, a gente fala, isso aí é gases, né? Os gases fazem isso. Forma aquelas bolhas de gás e a bolha distende a parede intestinal e a distensão, o intestino gera contração. E aí você começa a ter as contrações. Então, vem associado com o antiflatulento, que esse antiflatulento nada mais é do que um tensoativo, né? Ele quebra a tensão superficial dessas bolhas, e essas bolhas se desfazem, né? Se desfazem. O gás deixa de formar essas bolhas. E aí, esses gases acabam sendo expelidos normalmente sem a formação desses flatos. Ok? O bicarbonato, gente, é o que mais forma gases, tá? Ele forma água e CO2 em grande quantidade quando você usa ele, tá? Então, o bicarbonato forma muitos gases. Quem tem o hábito, tá, de tomar cappuccino sempre, né? Principalmente o cappuccino Três Corações, acaba tendo muitos gases, né? Talvez você não tenha associado isso ainda, mas passa a associar. Você vai ver que você começa a andar na propulsão, né? Dos gases. Forma-se
muitos gases. Você está rindo, Anderson? Mas é verdade. Pois é. Tem que tomar cuidado. Muito bem. É isso aí. Está explicado. Né? A formação desses gases, né? É o bicarbonato. Certo? Então, a gente usa esses fármacos, né? Essas substâncias associadas ao antiflatulento para evitar essa formação de gases, né? E esse desconforto abdominal. Gente, esses antiácidos, tá? Eles modificam, eles alteram completamente o pH gástrico, né? O pH que era ácido agora está alcalino, neutraliza. Então, nós precisamos ter alguns cuidados ao usar essa substância. Por quê? Porque você alterando o pH gástrico, você pode alterar a absorção de várias substâncias, entre elas outros fármacos, alimentos, né? Então, você tem que ter um critério para o uso desses antiácidos. Normalmente, nós recomendamos o uso desse antiácido ou, pelo menos, 1 a 2 horas antes das refeições, e a mesma coisa, ou 1 a 2 horas após as refeições. E a mesma coisa para o uso de medicamento. Não use o antiácido junto com outro fármaco, porque você vai atrapalhar a absorção do outro fármaco, que normalmente os fármacos precisam, né, de pH ácido para serem absorvidos. E os que não precisam, os que são absorvidos em pH alcalino, quando chega já no estômago, ele pode perder já o revestimento. Isso complica a absorção. Então, o antiácido, o antiflato junto com o em que momento? Não. O momento que você vai utilizar associado, tá? Normalmente você dá sempre a preferência por essa associação. No mercado, você vai encontrar, na grande maioria, já associado. Né? Agora, se você quiser usar sem, tudo bem, você pode. Aí, se começar até flatos, aí você sabe que é por causa disso. Ok? Mas o ideal é já usar já direto com o antiflatulento. É bem melhor. Então, esse cuidado, gente, que nós temos que ter, tá? Para administrar esses antiácidos longe de outros fármacos. Eu friso bem isso para vocês, gente, porque eu já vi várias vezes, e quem trabalha em hospital já deve também ter visto isso, tá? Vim lá a bandejinha, né, de medicamento para esses pacientes, com vários medicamentos, e um copinho já lá de antiácido junto. Isso é um erro importante, gente. Isso não pode acontecer, tá? Não pode. Esse antiácido vai comprometer a absorção de todos esses fármacos. Então, você precisa dar o antiácido 1 hora antes, ou 2 horas antes, melhor ainda, né? Dos medicamentos, ou 2 horas após esse uso de medicamento. Tá? Não dê junto, não deixa fazer esse tipo de administração. Isso é perigoso, isso é prejudicial. Certo, gente? É prejudicial. Tudo bem? Muito bem.
Gente, existe outros antiácidos e que muita gente tem o hábito de usar, né? Aí como é digestivo, são os citratos, os efervescentes, né? Estomazil, sal de Andros, sal de fruta, né? Gente, isso daí é tudo porcaria, né? Esses citratos, eles estimulam muito a secreção de ácido pela efervescência, pela formação de gases, formam muitos gases, dá refluxo, tá? Então, é muito complicado. Eu estou dando aula, Rafaela. Tchau. Então, esses efervescentes, tá? Eles não devem ser utilizados, tá? A gente deve de evitar o uso disso aí, tá? Daqueles gases, estimula muito, e daqui a pouco você está com mais ácido ainda. Então, tá? Eu, particularmente, sou muito contra isso, tá? Se tiver que usar o antiácido, então, pega um hidróxido, né? Muito bem. Professor, Oi. o senhor estava comentando agora em relação da gente não administrar os antiácidos junto com as outras medicações por causa da interação. Isso acontece, isso é verdade, diariamente, porque todos esses medicamentos são aprasados tudo junto. Então, a gente, como técnico, a gente não tem esse conhecimento que não pode administrar os antiácidos antes de administrar os outros fármacos. Por isso, quando vem a bandeja, vem aquele monte de coisa junto. Exatamente. E o antiácido junto, né? Tudo junto. Então, isso aí é um erro gravíssimo, tá? Gravíssimo. Não deve ser utilizado esse antiácido. Dá toda a medicação, né? Só que depois você vai ter que voltar, né? Daqui a 2 horas para aquele paciente para dar o antiácido. Entendeu? Isso seria a forma mais correta, tá? Isso é muito sério. Ok? Tem um outro antiácido que é a base de carbonato de cálcio. O carbonato, ele também é uma base, né? É uma base. E a base vai neutralizar o ácido, óbvio. Então, ele é um antiácido. Só que o carbonato, ainda mais o carbonato de cálcio, né? Tem muito cálcio. Muito bem. E o que tem a ver isso? Nós vamos ver, na nossa próxima aula, nós vamos falar da célula parietal, que é a célula que secreta ácido clorídrico, né? Secreta ácido. E essa célula, gente, nós temos alguns receptores nela. E esses receptores estimulam 2 vias, praticamente, que vão estimular a bomba de prótons a produzir ácido. Então, esses receptores estimulando essas vias para estimular a secreção de ácido. Só que uma dessas vias, tá? Ela é dependente de cálcio. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais cálcio eu tiver, melhor será o estímulo dessa via para produzir ácido. Né? E aí vem o entendimento. Bom, se eu estou usando um carbonato de cálcio para neutralizar o excesso de ácido, muito bem. Eu estou com aquela fogueira, né, aqui dentro, está pegando fogo. Eu tomo um carbonato de cálcio, vai fazer o quê? Apaga o fogo na hora. Apagou.
né? É bom? Ótimo. Só que ele é rico em cálcio, né? Aí, daqui a pouquinho, aquele cálcio, aquele excesso de cálcio, vai chegar até lá nas suas células e vai o quê? Estimular mais produção de ácido. Daí 3, 4, 5 horas, você vai estar o quê? Pegando fogo de novo. Tá? Então, alguns autores dizem que não justifica o uso de carbonato de cálcio como antiácido. Justamente por isso, porque ele bate e assopra depois, né? Só que aqui é o inverso, né? Ele assopra e depois ele bate, né? Então, ele alivia e depois ele provoca o aumento de novo de ácido. Ok? Beleza? Nossa próxima aula a gente vai falar melhor dessas vias, tá? Dependente de cálcio. E um outro exemplo bem básico, né? Principalmente quem está lá no interior, né? A mãe, a avózinha, né? Chega e fala, estou com uma dor de estômago. Você não... O que a avó vai te falar? Tomar o quê? Alguém sabe? Perdão, professor, qual foi a pergunta? Às vezes manda tomar chá. Quando você está lá na casa da avó, lá, e você fala, eu tô com uma dor de estômago, vai tomar o quê? A avó fala, toma. Isso, leite. Vamos um leitinho, né? Leitinho. Leitinho melhora a dor do estômago, não é isso? E sabia que leite quente faz bem por dentro da frente também, né? Como diz o mineiro. Mas leite é rico em quê? O que o leite tem muito? Cálcio. O leite tem muito cálcio. O leite tem muito cálcio, né? Oh, meu Deus do céu. Chegou aqui o presente. Obrigado. Oi? Você está indo embora já? Certo, gente? Leite. Que menina mais linda. Mas é brava que é uma coisa. Eu estou aqui no meu escritório ainda. E deram o banho nela agora para mim. Calma. E tem mais aqui, viu, gente? Não deu para ver, agora ele saiu. Tem mais 2 aqui. Bom. Leite. Leite é rico em cálcio. Em cálcio. Então, gente, a hora que você toma o leite, né? Tomou o leite, dá aquele alívio, mas depois de algumas horas, o seu estômago está o quê? Apegando fogo, né? Apegando fogo de novo por causa do leite. E principalmente se for aquele leite gorduroso ainda, né? Aquele leite da fazenda, né? Aí é pior ainda, né? A gordura retarda o esvaziamento gástrico, né? E mantém aquele cálcio, aquele ácido, né? Fritando lá no seu estômago por mais tempo. Tá? Só um minutinho, já tenho que chamar a minha filha aqui. A Bruna tá aí? Ah, tá. Tá bom, obrigado. Então, gente, o leite, tá? Escutaram a maravilha? O leite, tá? Ele provoca aí esse aumento de cálcio, né?
e gera o aumento de acidez. Por isso que a gente deve de evitar, tá? Tomar leite para aliviar esse ácido, essas coisas, tá? Um minutinho só, gente, por favor, só um minuto. Então, gente, os antiácidos, tá? Tudo isso que nós falamos até agora é tudo paliativo, tá? É tudo paliativo, tá? Os hidróxidos, o bicarbonato, os carbonatos, o citrato, é tudo paliativo. Nenhum desses daí cura nada, tá? Não cura nada. Só vai te aliviar instantaneamente uma dor, o mal-estar, tá? E é muito utilizado. E nós temos que ter sempre em mente, tá? Os cuidados que nós temos que ter, né? Para não atrapalhar uma terapia utilizando esses antiácidos. Então, aquilo que eu disse, né? Não utilizar junto com outros fármacos, não utilizar junto com a alimentação, tá? Isso é muito sério, isso é muito grave. Certo, gente? Beleza? Gente, o que eu ia falar para vocês hoje era isso aí, antiácido. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa sobre o que nós comentamos hoje. Sim. Quando o senhor falou ali, brincando, né? Quando a gente muito baixo o som. Agora? Diga, melhorou um pouquinho. Quando o senhor falou ali, brincando, né? Quando a gente sente uma dor no estômago e o que nossa avó ia recomendar, eu ia dizer o boldo. E aí é a curiosidade. O que você falar? Eu ia dizer boldo? o chá de boldo. O que boldo tem a ver com essa interação para aliviar? Porque pedem para tomar chá de boldo. Não. O boldo, tá? Ele é um colerético e colagogo, né? O boldo, tá? Ele é muito bom para digestão, para gorduras. Então a gente usa ele, tá? Para o fígado. A gente fala que ele é bom para o fígado, tá? Não para o estômago, tá? Não para acidez, para essas coisas não, tá? Olha, ele é bom eu tomei vários chás de boldo, então, de graça, viu? Porque todas as vezes... E amargo ainda, hein? Todas as vezes que eu senti dores no estômago, foi boldo para dentro, olha. Então, ele é bom quando você vai comer alguma coisa, você acha que não está se sentindo bem, entendeu? Está enjoado, né? Gordura, aquele negócio todo, repugnância, né? Na alimentação, aí ele é bom, tá? Ele é muito bom, mas ele age mais a nível de fígado, tá? Ele vai aliviar o seu fígado, a digestão. Tá? Agora, como antiácido, não. Não tem nada a ver. E falando em chá, tem uma curiosidade, batata... Opa, deixa eu ver aqui a curiosidade que não deu tempo de ler. Batata crua batida com água é boa para acidez, gastrite, verdade? Já ouvi falar que resolve. Olha, eu não conheço, tá? Mas a gente pode fazer um teste. Vamos usar e vamos ver. É assim que a gente descobre, né? Mas eu não conheço. Não, quanto falta?
75 e 65. Abre que amanhã a gente dá. Então, essa prática da batata eu não conheço. Até pode ser que funciona, viu? Até pode ser. Porque a batata, né, ela pode absorver, a gente chama de adsorção, né? Ela pegar aquele ácido que está lá no estômago e puxar para ela. Até pode ser, tá? Mas efeito antiácido eu não conheço. Eu não conheço. Sobre chá. Tá. Então, o chá antiácido não conheço. Eu não conheço. Agora, ao contrário. Muito chá, como o chá mate, chá preto, chá verde, né? Esses chás, tá? Eles contêm uma substância que a gente chama, que é as xantinas, né? É cafeína, né? Então, são xantinas. E as xantinas, gente, elas estimulam, lembra que eu falei as duas vias de produção de ácido? Uma que era dependente de cálcio e uma outra via? A outra via é dependente de AMP cíclico. Então, quando você toma esse chá, cafeína, né, o cafezinho, eles inibem a enzima fosfodiesterase, que degrada o AMP cíclico. Então, se eu faço uso do chá ou da cafeína, eu inibo essa enzima, então eu deixo de degradar o AMP aumenta e estimula a produção de ácido. Por isso que o cafezinho faz mal. Ele aumenta a produção de ácido. E esses chás fazem a mesma coisa. Chá mate, chá preto, chá verde, tá? Aumenta a produção de ácido. Então, se você está com algum problema gástrico, tá? Com excesso de ácido, com gastrite, com úlcera, você deve evitar chá, esses chás, tá? Evitar. Ok? Professor, a minha avó fala sobre diluir uma colher de bicarbonato na água e tomar. Ajuda mesmo? Isso, então. Lembra que eu disse? Isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso. Não deve de fazer isso não, viu? E não deixa ela fazer mais isso. Tudo bem. Porque o bicarbonato, ele é absorvido. Ele vai interferir o pH sistêmico. E isso é muito sério, é perigoso. Não pode. Tá? Então, avisa, não usa mais isso, pelo amor de Deus. Tudo bem. O que pode causar isso? Isso o que, Camila? Essa alteração de pH? Então, essa mudança de pH é fisiológico, né? Você pode alterar todo o seu metabolismo, tá? A parte renal, endócrina, tá? Você pode até morrer por causa disso, tá? É muito sério, tá? Você mexe com todo o metabolismo seu, por alteração de pH. Você tomou o que, Beatriz? Não. Pra quê? Eu não sabia que eu tava meio enjoada. Aí minha mãe falou, toma que é bom. Mas quanto você tomou de bicarbonato? Acho que 2 A colheres. Colher de sopa ou uma colherzinha Não, aquela de café. Ah, tá. Você tomou uma quantidade pequena, né? Mas não deve, tá? Não deve.
e é perigoso, né? E tem alguém perto aí do você agora? Tem. Cuidado com os flatos. Ai, meu Deus. O resto, fica tranquila. Tá? Mas não vai não, tá? Não vai morrer não. Pode ficar tranquilo. Agora, vamos supor, se tomasse uma colher de sopa, aí eu já ia falar para ficar de olho, tá? Aí já seria perigoso. Deixa eu ver a pergunta que eu não consegui ver. Tem alguma coisa que a gente pode tomar para cortar o efeito do bicarbonato? Aí instantaneamente não, tá? Aí precisa ir para o hospital, tá? Para fazer um controle, tá, de pH sistêmico. Aí tem que ser administrado a nível hospitalar, tá? Substâncias para combater, né? Tamponar aquele excesso de pH das substâncias ácidas. Professor, eu tinha visto em algum lugar o suco de aloe vera para tratar, tipo, dores de gastrite. É válido isso? Olha, eu não sei te falar, tá? Porque no negócio de planta medicinal, eu não estou muito a par. Mas eu até posso dar uma pesquisada, tá? Eu tenho a colega minha que dá aula junto comigo para a farmácia, a Carla, ela trabalha com plantas, então vou até perguntar para ela, e qualquer coisa, na próxima aula eu te falo. Tudo bem. Tá? Ok, gente? Mais alguma coisa? Nossa aulinha hoje é bem curtinha, tá? Só isso mesmo. Na próxima aula a gente, só para dar uma esquentadinha, na próxima aula a gente começa arrepiando, tá bom? Professor, desculpa, eu cheguei um pouco tarde. O plano de ensino já está disponível no Moodle para a gente? Olha, eu já disponibilizei, mas o